Olá, turma! Tudo bem com vocês? Essa semana iremos dar continuidade ao conteúdo que vimos semana passada, que é biodiversidade. Então vamos aqui novamente relembrar o que significa biodiversidade. Então vamos lá. Lembrem que bio vem de vida e diversidade vem de variedade. Então, biodiversidade são todas as variedades de vida que existem no planeta. O que é extinção de uma espécie? Os animais extintos são aqueles que desaparecem da natureza e de cativeiros. A ação humana é a principal responsável pelo desaparecimento de espécies. A determinação de incluir um animal na lista de extintos pode levar anos e várias pesquisas são realizadas. Isso ocorre quando nenhum registro do animal vivo é identificado, mesmo com intensivas buscas em diferentes períodos. A extinção de uma espécie pode ocorrer por causas naturais, como mudanças climáticas, aparecimento de novas doenças, incêndios naturais, erupções vulcânicas, secas e enchentes. Contudo, a principal razão para a grande extinção de espécies que vem ocorrendo atualmente é a alteração radical do meio ambiente pelo ser humano. Um dos principais exemplos dessa alteração é o desflorestamento de extensas áreas, por meio de queimada e corte, para o crescimento das cidades ou para a agricultura e a pecuária. Veja aqui na tela alguns exemplos de animais que entraram em extinção e que tinham aqui no Brasil. O peito vermelho grande, um tipo de ave, a arara azul pequena, o caburé de Pernambuco e a perereca verde da Fímbria. Quando os indivíduos vivos de uma espécie correm risco de desaparecer da natureza, dentro de pouco tempo, dizemos que a espécie está ameaçada de extinção. Nesses casos, se não forem tomadas providências, é bastante provável que a extinção dessa espécie aconteça. Muitas espécies estão ameaçadas por causa da caça e da pesca predatória realizada pelo ser humano. Observe a imagem, na qual tem um mapa que lista 22 animais que correm risco de extinção aqui no Brasil. Dentre eles tem a onça-pintada, a arara azul, peixe-boi, o flamingo, o jabuti e a tartaruga. Recordando, células são estruturas vivas. Os seres vivos são formados por uma ou mais células. Uma célula é uma pequena estrutura viva que pode ser vista com o auxílio de um microscópio. Um ser humano adulto, por exemplo, é formado por centenas de trilhões de células. Nem todas as células têm o mesmo formato, como podemos observar nesse esquema representado na tela. A forma de uma célula está relacionada à função que ela executa. Assim, por exemplo, as avermelhadas presentes em nosso sangue, as chamadas glóbulos vermelhos, são arredondadas, o que facilita sua movimentação junto com os demais componentes do sangue para as diversas partes do nosso organismo. As células nervosas que recebem e transmitem informações pelo corpo são alongadas e têm muitos prolongamentos. As células que revestem nosso corpo têm formato tal que se encaixam perfeitamente, executando assim sua função de revestir. Já as células do músculo do braço, por exemplo, são compridas e formam feixes de células que permitem que esses músculos sejam ora relaxados, ora contraídos. Agora vamos observar essa imagem
que traz para a gente um esquema genérico de uma célula animal. Então, temos aqui uma célula animal aberta, para que a gente conheça cada uma de suas partes. Então, aqui no número 1, nos leva aqui, ó, até essa parte da célula, que vai se chamar de membrana plasmática. É o envoltório que reveste a célula, mantendo-a unida às células vizinhas e controlando a entrada e a saída de substâncias. O número 2 nos leva até essa parte da célula, que se chama núcleo, estrutura na qual fica o material genético, que tem em sua composição uma substância conhecida como DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. Número 3 nos leva até essa parte aqui da célula, que a gente pode ver aqui em outros cantos, são essas partes aqui rosazinha clara, que parece um vazio, certo? Se chama citoplasma, é o conteúdo entre a membrana plasmática e o núcleo, formado por água, substâncias dissolvidas e várias estruturas, como as organelas citoplasmáticas. Agora aqui o número 4 nos leva até aqui, ó, onde tem esses pontinhos roxos meio que soltos, certo? Vai se chamar de ribossomos, são os responsáveis pela produção das proteínas necessárias, entre outros fatores, para o crescimento e o reparo da célula. O 5 aqui, ó, vai trazer a gente até essa parte da célula e vai chamar de retículo endoplasmático. Atua no transporte de substâncias dentro da célula. O 6 aqui, ó, nos traz até esse ponto aqui, certo? Que se chama lisossomo, responsável pela eliminação de substâncias tóxicas e de partes da própria célula que estejam desgastadas. Número 7 nos traz até aqui, ó, até essa parte da célula, e vai se chamar mitocôndria, organela envolvida no processo denominado respiração celular, por meio do qual a célula obtém a energia de que precisa para viver e continuar em atividade. E por último, aqui temos o número 8, que nos leva até essa parte da célula, toda essa estrutura aqui, que se chama de complexo golgiense. Armazena as proteínas até o momento de serem usadas. Recordando pluricelulares e unicelulares. Unicelulares são os seres vivos formados por uma única célula, como protozoários, fungos e bactérias. Já os pluricelulares são os seres vivos formados por várias células, como os mamíferos, esponjas e pteridófitas. Procariotos e eucariotos. Os seres vivos podem ser classificados em dois grandes grupos: os procariotos, que são seres unicelulares formados por célula procariota, na qual não há um núcleo individualizado por membrana e o material genético está disperso no citoplasma. As bactérias são exemplos de procariotos. Então, está aqui uma célula bacteriana procariótica. E também tem os seres eucariotos, que são unicelulares ou pluricelulares, formados por uma ou mais células eucarióticas, nas quais há um núcleo bem definido e delimitado por uma membrana, dentro do qual se encontra o material genético. Os animais, os vegetais e os fungos são exemplos de eucariotos. Então, tá aqui uma célula animal eucariótica e uma célula vegetal eucariótica. Os 3 domínios de seres vivos. Então, vamos observar esse esquema para a gente entender quais são os 3 domínios de seres vivos. Então, temos aqui no topo seres vivos e se dividem em 3 domínios: o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária.
O domínio bactéria é constituído de bactérias, seres procariotos. O domínio arqueia é constituído de arqueias, que também são seres procariotos. Já que o domínio eucaria é constituído de protistas, plantas, fungos e animais, e são seres eucariotos, certo? A nossa aula chegou ao fim. Beijos e abraços virtuais. Até a próxima aula.